princípio, eu iria dar uma aula de cardiomiopatia isquêmica, né? Pelo tema que é bastante abordado pelas nossas aulas. Porém, eu pensei melhor, eu andei lendo sobre os futuros aí da imagem cardiovascular e acabou me fazendo pensar em uma questão que a gente que convive muito com o método não pensa muito. A ressonância magnética cardíaca no Brasil, ela tem aplicabilidade clínica há mais ou menos 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, né? Sendo ela completa, com avaliação de realce tardio, começou em meados de 2000. Isso faz pensar que a maioria dos cardiologistas atualmente não tiveram, né, um treinamento, não tiveram a vivência desse método anteriormente. Além do mais, eu acho que atualmente ainda é difícil residências em que os pacientes tenham estágio no método, né? Então, pensando nisso, eu pensei em dar uma aula dos princípios básicos na prática clínica para tentar ajudar os cardiologistas clínicos e os clínicos em geral para entender o método primeiramente, saber o que eles estão vendo, né? Para depois conhecer realmente sobre o método. Pensando que nós estamos numa fase da ressonância muito tecnológica, em que novas tecnologias estão chegando cada vez mais e a gente ainda tem dificuldade nas tecnologias básicas, que são o que nós temos mais acesso atualmente. Só não está passando. Bom, primeiro, né, o exame de ressonância magnética cardíaca é um pouquinho diferente de um exame de ressonância de outras partes do corpo, porque ela precisa ter um software adequado na máquina de processamento das imagens cardíacas, e para isso a gente tem que ter alguns outros aparelhos também conectados à máquina. É um exame realizado com sincronização com o eletrocardiograma, assim como a tomografia. Então, infere-se que também podemos ter problemas com os pacientes que tenham, por exemplo, bradicardia ou arritmias ou frequência alta, né? Muito menos do que a tomografia. Aqui a gente consegue ainda manter uma boa qualidade em pacientes com arritmia, seja ela FA ou extracístoles ventriculares, é claro que perdendo um pouco de resolução, mas a gente ainda consegue fazer o exame. Também é um exame que quanto mais o paciente colabora em relação a não movimentar-se e a apneia, mais bonito, melhor resolução nós temos. Bom, eu vou passar brevemente pelas indicações, não é esse o foco da aula, acho que a gente pode aprofundar com temas específicos em outras aulas, né? Mas, a princípio, a ressonância magnética veio como avaliação, como um padrão ouro de avaliação de função e volume dos ventrículos, né? E com o advento das tecnologias, percebeu-se que é uma ferramenta utilizada na avaliação de insuficiência cardíaca para diferenciar a etiologia isquêmica de não isquêmica. Na doença isquêmica, a gente consegue avaliar isquemia, viabilidade, complicações. Nas cardiomiopatias não isquêmicas, a gente consegue avaliar o tipo de cardiopatia, não só pela morfologia muito bem estudada, mas pelo padrão do realce tardio, então cardiomiopatia hipertrófica, as cardiomiopatias dilatadas não isquêmicas, as displasias arritmogênicas dos ventrículos, miocardite aguda, doenças infiltrativas e outras. Além disso, ela é uma ferramenta muito interessante na avaliação das doenças valvares, das massas pericárdicas, das massas cardíacas, também pericárdicas, avaliação do aspecto do pericárdio, aorta e vasos, e temos aí agora o advento da avaliação da angiorressonância de coronárias, que ainda não tem boa aplicabilidade clínica, mas é outra ferramenta chegando aí para a gente. Bom, então o médico clínico quer solicitar uma ressonância cardíaca. A primeira coisa, como é que ele solicita? Esses são os códigos que nós temos, códigos nacionais aí dos planos, tá? E eu coloquei ele porque é importante saber os códigos, porque muitas vezes os exames chegam para nós, acho que 50% dos casos, como ressonância do coração, sem uma indicação ou ao menos um código que nos fale qual tipo de protocolo a gente vai fazer. Aqui eu vou destacar que os dois primeiros códigos, a diferença é um exame, o primeiro de avaliação morfológica e funcional com perfusão miocárdica sob estresse, mais a questão do realce tardio. E o segundo, a gente não tem estresse, a gente tem outras sequências,
tá? Nós temos uma perfusão somente em repouso, mais em realce tardia. O primeiro, nós vamos avaliar estresse e fibrose. O segundo, a gente vai avaliar algumas outras coisas, a depender da indicação clínica, e fibrose. Esse terceiro código, a gente não utiliza quase nunca na ressonância, porque é um código de exame básico para avaliação de função ventricular e anatomia. É um código em que não é injetado contraste, não se faz o realce tardio, é geralmente utilizado em algumas crianças, tá? Para avaliação morfológica de algumas cardiopatias congênitas, e na avaliação de pacientes com hemocromatose para avaliar depósitos de ferro cardíaco. Então, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Por que eu falei dos códigos? Porque é muito importante que você tenha uma indicação clínica e o código de solicitação pelo plano correto, para que a gente possa realizar o protocolo de aquisição correta e trazer as informações que o médico deseja. Para vocês entenderem, a ressonância magnética é muito ampla. Eu consigo fazer muitas sequências. O que eu não adquirir na hora, nós teremos que reconvocar o paciente para adquirir, caso não traga a minha informação. Então, como é que funciona? O coração, primeiro a gente localiza o coração dentro do tórax, pensando que o coração ele não segue os planos comuns, coronal, sagital, axial, né? O coração ele tá tortinho dentro do tórax, ali no mediastino, então a gente precisa localizar o coração, fazer os planos cardíacos primeiro, e depois a gente vai fazer as imagens de cine em eixo curto e eixo longo, que vão nos dar a morfologia e função do VE e do VD. Isso é um início comum a todos os exames: localização do coração, avaliação de morfologia e função pela sequência de cine. O meio do exame é o X da questão, são as sequências adicionais que a gente vai colocar e vai depender da indicação clínica, tá? Então, isso é o mais importante. O final do exame também geralmente é comum a todos, a não ser quando a gente não vai injetar, né, com gadolínio ou em crianças, ou na parte de avaliação de hemocromatose, que é o realce tardio, certo? Então, lembrando que quando se fala em realce tardio, é sinônimo de infusão, injeção do gadolínio endovenoso, ok? Só para dar um exemplo, esse é um protocolo de displasia ritmogênica dos ventrículos. Então, fiz localizadores e função e tenho todas as sequências aqui para avaliar o que eu quero ver. São sequências que eu vou avaliar o coração como um todo, mas eu vou focar na via de saída do ventrículo direito, certo? E vou fazer sequências para caracterização tecidual e avaliação da morfologia ali, da contratilidade segmentar e também da deposição de gordura ali. O final é igual a todos, realce tardio. Aqui eu já tenho um protocolo para valvopatias. Tá vendo que não tem nenhum dos nomes de sequências que tem no anterior. Fazemos localizações e função, certo? Fazemos as sequências voltadas para os planos específicos valvares, para avaliar, por exemplo, tentar planimetrar a válvula aórtica, né? Fazemos uma sequência chamada phase contrast para avaliar o fluxo ali valvar e fazemos outras sequências, injetamos o gadolínio e vamos para a parte de realce tardio, tá? Lembrando que, ó, ele põe como opcional injetar gadolínio, embora se faça frequentemente. Aqui é o exemplo dessas sequências, uma das sequências que eu falei. Aqui é a avaliação da cine da válvula aórtica, né? A gente vê a válvula aórtica aberta na cine, fechada, mas com escape na diástole, né? A gente faz uma avaliação, essa é a sequência de phase contra, a gente faz uma avaliação que mede o fluxo ali versus o tempo que está passando ali, a gente coloca na equação de Bernoulli e tem aí o gradiente, certo? Bom, e meu paciente, eu preciso pedir uma ressonância magnética, mas eu tenho dúvida, meu paciente colocou um stent há uma semana, eu posso pedir? Você pode pedir. Então, aqui está brevemente um dos assuntos que são mais duvidosos, que eu geralmente recebo perguntas aí no WhatsApp de colegas, perguntam, meu paciente pode fazer? Pode fazer, né? Aqui tem um asterisco nas próteses valvares, então, paciente com prótese valvar biológica e metálica pode realizar ressonância cardíaca, tá bom? Com exceção da prótese Star Edwards. Eu não sei se ainda se vê muito essa prótese na parte aí do pessoal que faz ambulatório e cirurgia, mas pacientes com Star Edwards não podem realizar ressonância magnética, certo? Meu paciente fez uma cirurgia torácica
há uma semana? Pode? Pode também, tá bom? Próteses aórticas, próteses ortopédicas, tá? O que não pode fica condicionado a muitos dispositivos. A gente geralmente dá a dica desse site aqui, né, o mrisafe.com. Lá tem todas as circunstâncias e dispositivos em que se pode ou não fazer uma ressonância cardíaca, né? Lembrando que cada vez mais os dispositivos estão condicionais, né, à ressonância. Então, o que não pode são os marcapassos de CDIs não compatíveis, os clipes cerebrais, os implantes cocleares, fragmentos mecanometálicos nos olhos e algumas outras coisas, mas que eu não coloquei aqui, que não são tão comuns, certo? Outro ponto que causa muita dúvida nos médicos clínicos é sobre a relação da sedação, da ressonância com sedação e da insuficiência renal. Em pacientes claustrofóbicos, pode ser realizada a ressonância com sedação, o médico precisa solicitar a sedação para o exame, né? Mas a sedação é contraindicada na ressonância com estresse, né? Justamente porque nenhum exame com estresse vai ser feito com paciente sedado, né? Para a gente avaliar os parâmetros clínicos desse paciente. Não é incomum nós termos que parar o exame por dor torácica limitante, certo? Em pacientes que têm exame positivo na avaliação pós. Vamos voltar aqui. Sobre a insuficiência renal, ainda causa muita dúvida, né? Muita gente fala, não é contraste iodado, meu paciente é dialítico, ele pode, e aí manda pra gente aí, e a gente é obrigado a fazer um parêntese aí. Na avaliação na insuficiência renal, em pacientes com crinos menor que 30, com insuficiência renal aguda e diálise, a gente procura, o cardiologista clínico precisa procurar pesar o risco-benefício do exame juntamente com a equipe de nefrologia, tá? Isso se deve devido à fibrose, né, nefrogênica, sistêmica. Por quê? Porque o gadolínio, em alguns tipos de gadolínio, eles podem se dissociar da molécula dele e se depositar nos tecidos, causando fibrose e contraturas, né? Isso acontece principalmente nesses contrastes lineares, tá bom? E em pacientes que têm o clearance do fármaco diminuído. Nesses pacientes é proibido o uso de contraste com composto linear, ok? A gente precisa de contrastes macrocíclicos. Bom, então eu pedi meu exame, meu paciente está lá fazendo o meu exame, não tem nenhuma contraindicação. Vou começar com um protocolo de isquemia, por exemplo, mas vou fazer um parênteses aqui que essa tela é tudo que vocês vão ver nas imagens que vocês vão receber. Ela vai, se for um exame baseado no ventrículo esquerdo, né? Um exame basal comum, não for uma cardiopatia congênita e nenhuma displasia do ventrículo direito, basicamente é isso que vocês vão receber. São esses os planos de aquisição. Eu vou explicá-los porque vocês vão ver eles em todos os tipos de sequências de imagem. Aqui são as sequências de cine, mas vocês vão ver que as sequências de realce tardio têm os mesmos planos. Ela é feita baseada nos planos de cine, tá? E assim também as outras sequências são todas baseadas nesses planos básicos. Aqui eu tenho a sequência de cine de eixo curto do ventrículo esquerdo. Aqui a gente pode ver o corte do ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, a gente consegue vir desde os átrios, né, porção basal, até o ápice, tá? Que mais geralmente a gente faz da válvula mitral até o ápice. Se você quer ver algum trombo, alguma massa, nos átrios a gente sobe um pouquinho, por isso a importância da indicação. Aqui a gente avalia a espessura das paredes, mobilidade segmentar e mobilidade global, certo? A partir do eixo curto, a gente consegue todos os outros cortes, todos os outros planos, certo? Se a gente fazer um corte aqui, uma aquisição com corte nesse plano, a gente vai avaliar a parede anterolateral e a parede inferoseptal e o ápice do ventrículo esquerdo. E aí nós vamos ter o eixo longo, 4 câmaras, onde a gente vê o átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo, átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo direito. Ok? Avaliando também as contratilidades, as espessuras. Aqui a gente consegue avaliar, fazer uma análise subjetiva de regurgitação valvar. Se eu fizer um corte nessa projeção, eu vou ter parede anterior, parede inferior e ápex. Esse é o eixo longo, 2 câmaras do ventrículo esquerdo.
Então, esse eu avalio basicamente o ventrículo esquerdo. Aqui a gente consegue ver átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo. Aqui um pedacinho do apêndice aparecendo e aqui já as pulmonares, pulmonar esquerda aqui. Se eu fizer um corte nessa projeção, eu vou avaliar parede anteroseptal e inferolateral e ápex. E eu vou ter a via de saída do ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo, via de saída, válvula aórtica, aorta ascendente, um pedacinho do VD e o átrio esquerdo com a válvula mitral. Bom, então, como eu falei, eu pedi a ressonância, solicitei o código correto, quero avaliar a presença de isquemia no meu paciente. Como é feito o protocolo de avaliação de isquemia? A gente pode fazer o protocolo com estresse farmacológico e com estresse físico, tá? O estresse físico ele é feito com a cicloergometria, adaptada e compatível. Só um minuto, deixa eu silenciar meu. Não vou conseguir silenciar aqui, tomara que não. A cicloergometria, então, adaptada e compatível com a ressonância. Isso é um aparelho que não é barato, por isso que a gente, acho que não, eu não sei se nós temos no Brasil, não vou saber informar, tá? E também é um pouquinho mais difícil em idosos, pela dificuldade e porque o paciente acaba movimentando para fazer a atividade e acaba movimentando a sequência, a gente tendo que repetir. Eu tive uma experiência com esse ciclo ergômetro, não foi bem, foi um feito caseiro, que a gente não foi muito boa, tá? Já no estresse farmacológico, nós temos as medicações, o dipridamol, a adenosina e a dobutamina. No Brasil, acho que 95% dos lugares fazem com o dipridamol, devido à facilidade, né, devido à burocracia, e os preços das bombas injetoras compatíveis com a ressonância. Então, é feito manualmente a infusão do dipridamol, tá? Independente de como for feito, tá? Desculpa, vou corrigir. Principalmente no estresse farmacológico, é necessário o uso de contraste endovenoso baseado em gadolínio, tá? A gente tem uma gama de pacientes que chegam para fazer ressonância com avaliação de isquemia, falando que não vão fazer contraste, não tem como fazer se a avaliação for de perfusão miocárdica. A gente precisa do gadolínio e vocês vão entender por quê. Bom, e o que eu preciso, então, para fazer, já que o dipridamol é 95% dos casos, o que eu preciso para fazer meu estresse? Né? É igualzinho um exame de cintilografia com dipridamol. Eu tenho as mesmas orientações de preparo, de contraindicação e os mesmos efeitos colaterais. O preparo, então, eu tenho que suspender o uso das xantinas, café, banana, chocolate, chás, energéticos, refrigerantes, medicações para enxaqueca, que algumas, né, contêm cafeína. E lembrando que na suspensão de alimentos, nenhuma clínica geralmente orienta a suspensão de medicações. Então, vai do clínico saber se ele quer, numa DAC crônica, por exemplo, se ele quer o exame com o paciente medicado ou não. Caso ele não queira, o clínico vai suspender as medicações para que a gente faça o exame, tá? As contraindicações do exame são a asma bronco, que na verdade o broncoespasmo, né? A gente não usa o termo das doenças, por quê? Porque existem aqueles pacientes que têm uma asma sazonal, uma vez por ano, 2 vezes por ano, não fazem tratamentos contínuos, que a gente são contraindicações relativas ao exame, e a gente vai avaliar, auscultar, e aí vai poder fazer o exame dependendo da avaliação, tá? A hipotensão arterial e bradicardias significativas com bloqueios atrioventriculares de segundo grau ou terceiro grau, que não tem uso de marca-passo, lógico. Interrupção do exame, então, é se o paciente apresentar uma angina acentuada, uma angina limitante, broncoespasmo, né, hipotensão arterial e bloqueio de alto grau. Lembrando que os efeitos colaterais são o mesmo, né, o rubor facial, sensação de queimação, tontura, náuseas. Então, assim, o dipridamol para algumas pessoas é tranquilo, para outros pacientes é extremamente incômodo, né? Lembrando que o paciente vai estar dentro da ressonância por mais ou menos 35 a 40 minutos, tá? Esse é o protocolo de estresse farmacológico. Eu vou passar rapidamente por ele, só para vocês terem uma visão de como é. Então, eu vou fazer toda aquela parte inicial comum a todos os exames.
vou começar a infusão de dipiridamol. Apesar de estar 0,56 atualmente, a maioria dos lugares usam dose máxima de 0,84 miligramas por quilo e são infundidos lentamente em 4 a 6 minutos. O paciente, então, começa a ter aumentar a frequência, começa os sintomas, né? Assim que eu avalio que o paciente está estressado, eu vou fazer a perfusão durante o estresse no paciente, certo? E aí eu faço aí ela em eixo curto para eu poder avaliar todos os segmentos aí do VE. Geralmente eu faço uns 4 cortes, basal, 2 médios e um apical, e aí, às vezes fazemos mais um no eixo longo para questão de artefatos, para a gente confirmar se não é um artefato, se é realmente um déficit de perfusão. Lembrando que falou em perfusão, falou de infusão de contraste, e elas são realizadas ao mesmo tempo. Eu disparo meu contraste e eu disparo minha aquisição da sequência. E aí, feita a sequência, eu vou começar a aminofilina, tá? A mesma dose que a gente faz na cintilografia, uma infusão lenta. E durante o efeito, eu vou fazendo as outras sequências que eu preciso, que eu não fiz lá. A maioria das pessoas faz uma cine em estresse, para avaliação de mobilidade em estresse. O paciente baixou a frequência, melhorou os sintomas, sinal que a gente reverteu o estresse, a gente injeta de novo e faz a perfusão em repouso, tá? O ideal é que essa perfusão em repouso seja feita no mínimo 6 minutos após a aminofilina. Então, muito cuidado com aqueles pacientes que chegam falando, nossa, adorei a ressonância de coração naquele lugar, fiz em 15 minutos um protocolo de estresse. Não é possível. Vocês veem que é bastante complexo e cada medicação tem seu tempo de ação, sendo que a gente ainda precisa esperar o tempo do realce tardio, que é o final do exame comum a todos. Bom, esse é um exemplo de perfusão em estresse, né? É isso que a gente vê, é isso que a gente avalia, na maioria dos lugares, de forma como análise subjetiva, né? Em outros lugares, alguns lugares como em Cord, que tem um software de análise, é possível fazer essa análise por software, né? Ela avalia para a gente o déficit de perfusão. Então, aqui vocês veem o contraste chegando no ventrículo direito, ventrículo esquerdo, e vai corando o miocárdio. Aqui a gente vê um paciente com déficit de perfusão, uma hipoperfusão em toda a parede anterior, anteroseptal e em parte da parede anterolateral, certo? Esse paciente tinha uma isquemia extensa desde a porção basal do ventrículo esquerdo. Eu não liberei esse paciente, eu optei por falar com o médico e internar o paciente devido a tamanha isquemia. Se eu não me engano, esse paciente já era um coronariopata com angioplastia prévia. Isso, ele é um coronariopata com angioplastia prévia. Esse é o CAT do paciente, né? Uma suboclusão, passando um fiozinho de cabelo aí na DA proximal. Esse paciente angioplastou no outro dia. Tá, mas agora, outro dia, eu tenho outro paciente e eu não quero fazer uma avaliação de isquemia, né? Eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca, ele já tem um angiotoma de coronárias, o angiotoma não tem nada significativo, eu quero avaliar aí o que ele tem. Ele tem uma miocardiopatia dilatada, ele tem talvez uma cardite prévia, ele teve um evento agudo que pode ter sido uma miocardite prévia, uma miocardite aguda. Vamos fazer o protocolo de viabilidade miocárdica, né? Então, como vocês veem aqui, localizadores e função, o meio do exame sendo diferente. Aqui a gente não faz estresse farmacológico. Esse é aquele exame do primeiro código de solicitação, que é a perfusão em repouso, e a gente coloca algumas sequências de avaliação de caracterização tecidual. A avaliação de filtração gordurosa, avaliação de edema, juntamente após a gente faz a perfusão de repouso e o realce tardio. Bom, então, vou dar o exemplo de protocolo de viabilidade. Fizemos localizadores, fizemos função, vamos fazer as sequências de caracterização tecidual, essa é uma sequência ponderada em T1, né? Aqui a gente costuma buscar ver, principalmente nos pacientes com disfunção do ventrículo direito, se há algum hipersinal na musculatura do ventrículo direito, compatível com deposição de gordura, né? A gente faz as sequências ponderadas em T2, porque a gente sabe que
hipersinal em T2 é líquido, é edema, pode ser sangue, tá bom? E a gente faz as sequências em T2 ou T1 com saturação de gordura, tá? Então, a gente faz uma comparação, vocês podem notar aqui que saturou, esse é o mesmo exame que esse, tá? Acho que são todos os mesmos, não, esse é o mesmo exame que esse, e saturou a gordura, né? A gente consegue ver a diferença de um T2 sem e com saturação de gordura para avaliação de depósito e de edema, tá? Normalmente a gente faz o T2, a gente faz um T1 e já um T2 com saturação de gordura, tá? A gente só faz T2 puro quando a gente está em dúvida se é edema mesmo, tá bom? Vamos lá, exemplo de casos. Esse é um paciente que teve uma injúria miocárdica aguda, né? E na ressonância, na sequência de T2 com saturação de gordura, a gente conseguiu ver um hipersinal na parede inferolateral inferior, certo? Isso é indicativo de uma atividade inflamatória aguda de edema miocárdico. Esse é um paciente com miocardite aguda, tá? Já esse paciente, focando no ventrículo direito, ele é um ventrículo direito dilatado, hipertrabeculado, com as paredes espessadas, e eu vejo numa sequência ponderada em T1, um hipersinal aqui na parede do ventrículo direito, e quando eu faço essa mesma sequência com a saturação de gordura, eu percebo que ele saturou essa gordura aqui, ficando somente o miocárdio do ventrículo direito. Isso é um paciente com displasia arritmogênica do ventrículo direito. Tá bom, fiz os protocolos, fiz o meio do protocolo, dei exemplo dos principais protocolos. Agora nós vamos para o finalzinho do exame, que é o segundo advento mais importante, se não é o mais importante, da ressonância cardíaca. Primeiro foi a questão da avaliação funcional dos ventrículos, né? Padrão Moro hoje pela ressonância. Agora, a avaliação de caracterização tecidual, não só do miocárdio, mas do pericárdio, das massas e de outras estruturas, né? Isso se dá isso a gente consegue pela infusão do gadolínio. O que acontece, então? O gadolínio, ele é um meio de contraste, ele é extracelular, certo? Então, ele fica todo depositado na matriz extracelular. Contando que o miocárdio, ele tem mais de 80% de miócitos, a gente tem, normalmente, no coração normal, a gente tem baixa concentração do gadolínio no coração normal e um washout rápido, tá? Quando a gente tem uma injúria miocárdica aguda, a gente tem ruptura celular. E esse contraste, que era só extra agora, ele está em todo o miocárdio, né? Dentro das células que estão rompidas, né? E aí ele tem um aumento da concentração de gadolínio com um washout mais lento, tá? Quando eu tenho uma injúria crônica, eu tenho aumento da matriz extracelular, por fibrose, né? Deposição de fibrose. Então, eu tenho um aumento do gadolínio extracelular e, consequentemente, diminuição do washout, tá? As sequências de realce tardio são feitas de 7 a 10 minutos após a infusão do gadolínio, tá bom? E o que eu vejo, tá? É uma sequência ponderada em T1, nós vamos dar pulsos a fim de anular o miocárdio saudável, tá? Então, eu vou dar pulsos aqui que vão anular o miocárdio vai ficar, o miocárdio sadio vai ficar pretinho, tá? Então, eu tenho uma comparação aqui com a musculatura. Gente, só um pouquinho, deixa eu tentar minimizar aqui, mas eu não vou conseguir. Deixa eu tentar tirar o meu WhatsApp. Vou desconectar ali. Um minutinho. Estou desconectando aqui. Não desconecta. Gente. Vamos lá. Então, ele fica pretinho, a comparação que a gente tem é com a musculatura esquelética, aquilo lá, né? Então, aí, são todos os planos que eu mostrei para vocês. O eixo curto, o eixo longo, 2 câmaras, o eixo longo, via de saída, algumas pessoas chamam de 3 câmaras, e o eixo longo, 4 câmaras, tá? Ausência de fibrose normal. Aqui nós temos um realce tardio alterado, então nós temos um hipersinal
né, na toda a parede anterior e ápex, com acometimento de toda a espessura miocárdica, isso é um infarto da parede anterior e ápex, né? Esse aqui embaixo é a continuação daquele exame que eu mostrei que tinha edema, que tinha hipersinal em T2, edema. Esse é o realce tardio daquele paciente, indicando a necrose aqui da parede inferolateral, parte da anterolateral e inferior, tá? Basal aqui. Então, esse é um realce epicárdico, é um caso de miocardite aguda. Aquele caso que tinha uma isquemia extensa no território de DA, esse era o realce tardio do paciente, tá? Aqui é artefato do stent que ele já tem, mas o paciente normalzinho, realce, ó, viabilidade preservada em todos os segmentos, né? Então, tinha uma área em risco aí muito grande. Esse é um caso que foi solicitado uma avaliação de viabilidade no paciente que tinha oclusão crônica da artéria direita. Então, a gente vê o hipersinal aqui na parede inferior, na parede inferoseptal, parte da parede inferolateral, certo? Com acometimento de toda a espessura do miocárdio, e aqui a gente pode falar que tem ausência de viabilidade nesses territórios irrigados pela coronária direita. Bom, diante de tudo isso que eu falei, já buscando resumir e ir para algumas partes práticas do exame, a ressonância já falado que é padrão ouro para avaliação de função regional e global, né? Ela é o único exame capaz de fazer caracterização tecidual miocárdica não invasiva. Isso porque a gente está mostrando aqui as sequências comumente usadas, né? A gente tem ainda sequências, os mapas paramétricos, o ECV, que estão chegando aí cada vez mais para ficar, tá? Como essa é uma aula inicial, não tem um âmbito aí de falar de tecnologias mais aprofundadas, certo? Mas será outra ferramenta aí muito importante quando ela tiver um uso maior, aí, um uso mais geral no nosso cotidiano. Também é capaz de fazer avaliação da perfusão, seja em repouso, seja em estresse, e da viabilidade de uma forma diagnóstica e prognóstica. E ela trouxe, a partir do realce tardio, uma capacidade de diferenciação entre cardiomiopatia dilatada isquêmica versus não isquêmica. Aqui a gente tem um caso de uma cardiomiopatia dilatada não isquêmica com disfunção acentuada dos ventrículos, né? E aqui embaixo a gente tem uma disfunção biventricular mais acentuada do ventrículo direito, com dilatação das câmaras cardíacas direitas, certo? Uma falha de cooptação aqui da válvula tricúspide. Esse é um paciente, um pós-operatório tardio de, se não me engano, estenose pulmonar, tá? Não é displasia etimogênica do ventrículo direito. E como é que eu faço essa diferenciação entre cardiomiopatia isquêmica e não isquêmica? A partir do padrão de acometimento do realce tardio, tá? Isso, basicamente, o que a gente tem que entender é que ele pode se comportar de algumas maneiras, né? Ele pode se comportar, acumular de uma forma subendocárdica, certo? E aí a gente tem correlação com a fisiopatologia das doenças, do infarto, né? Que é de dentro para fora, tá? Sem acometimento, um acometimento menor que 50% aqui da transmoralidade, tá? Pode se comportar de forma transmural, acometimento de toda extensão aqui, de toda a espessura, epicárdico por fora, na camada epicárdica do miocárdio, e mesocárdico, tá bom? Lembrando que quando a gente fala em padrão isquêmico, a gente fala desses dois parâmetros, tá? Desses dois padrões, tendo esses que estar compatível com as áreas as áreas coronarianas, né? As áreas, me fugiu a palavra aqui, as áreas de ligamento coronário, tá? Por quê? Porque esses parâmetros podem sim estar presentes em outras doenças, eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui é um exemplo de doenças em que o realce faz essa diferenciação. Esse é um paciente com cardiomiopatia dilatada, um realce não isquêmico, epicárdico em toda a parede lateral e mesocárdico septal. Então, esse é um paciente com uma endomiocárdio fibrose. O paciente foi visto no ECO uma obliteração do ápex do VD,
com aumento do átrio direito, né? Foi para ressonância, confirmando endomiocardifibrose. Aqui vocês podem ver aquele double sign, né? Que a gente tem um realce tardio da fibrose, mas aqui não chega a formar um Vzinho, mas já vê um trombozinho pequeno, que é essa estrutura pretinha aqui. Mas o que a gente não sabia, porque no eco, a princípio, o ventrículo esquerdo era normal, ele já tinha um acometimento do ventrículo esquerdo, então é um caso de acometimento biventricular, certo? Apesar do ventrículo esquerdo ser morfologicamente e funcionalmente normal. Esse é um caso de uma cardiomiopatia hipertrófica, uma hipertrofia concêntrica, tá? Mais acentuada na septal, né? E esse é o exemplo, na verdade, esse é o realce tardio do exame. A gente consegue ver um realce tardio mesocárdico, quer dizer, que poupa o subendocárdio do paciente. E mais uma característica, principalmente da miocardiopatia hipertrófica, mas que pode acontecer também nas patologias que cursam com sobrecargas ventriculares, é esse realce que a gente chama de juncional. Às vezes vocês veem no laudo que a gente fala realce juncional ou realce na inserção do VD no septo interventricular. É esse realce aqui, tá bom? Geralmente ele é mesocárdico ou transmural. Falando especificadamente do realce tardio na cardiomiopatia isquêmica, vou tentar apressar aí, acho que vai mais uns 10 minutinhos de aula, tá, gente? A gente tem, então, ele como avaliação de viabilidade, quantificação e localização da fibrose e a avaliação de alguns prognósticos, esses que eu falei são prognóstico, quantificação, localização, e outra avaliação prognóstica é a observação de obstrução microvascular, vou mostrar para vocês, e também de complicações, trombos, pseudoaneurisma e etc. Aqui a gente tem um gráfico, ele é um gráfico muito tradicional, é de um estudo de Robert King, é um dos papas aí do realce tardio. Ele foi feito em 2000, foi feita uma avaliação dos pacientes isquêmicos, foi realizada uma ressonância cardíaca antes da revascularização miocárdica, seja ela cirúrgica ou percutânea, e após a revascularização miocárdica. O que percebeu? Aqui, a gente percebe que conforme a transmuralidade, o acometimento transmural dos segmentos, né, conforme a piora do acometimento na espessura, na área do realce tardio, menor a percentual de melhora na contratilidade, menor percentual de segmentos que melhoraram a contratilidade segmentar. Dando um exemplo aqui, se você pegar um paciente sem realce tardio e que tinha segmentos acinéticos ou discinéticos, praticamente 100% apresentou recuperação na ressonância pós. Já se a gente pegar aqui nos pacientes que tinham 100% de realce tardio, de acometimento do realce tardio na espessura, apenas um paciente, um segmento melhorou dentre os segmentos que tinham alterações gerais aí, alterações segmentares gerais, tá bom? Aqui mostra pra gente, isso é importante mostrar que na prática clínica a gente acaba batendo o martelo nos 50%, né? 50% da área desse segmento está cometido, mais que 50% da área desse segmento está cometido, então não recupera. Isso não é bem uma verdade, tá? Então, vocês podem ver aqui que os pacientes ainda têm uma taxa pequena de recuperação na contratilidade dos segmentos nos pacientes que tinham aí entre 50% e 75% de acometimento de transmoralidade do realce tardio, tá? A mesma coisa para menores que 50%. Existe uma taxa que também não melhora, tá bom? Então, só para a gente acaba utilizando os 50% como um valor fixo, mas tudo que a gente tem foi baseado nesse gráfico aqui até hoje. Paula. Oi? Só uma interrupção bem rápida, nesse gráfico mesmo, você acha que se a gente faz uma intervenção cirúrgica ou percutânea nesse paciente que tem transmuralidade entre 50 e 75, com esse pequeno grau de 10% de recuperação, isso pode dar repercussão clínica quando a gente fala em insuficiência cardíaca?
Bom, doutor, é difícil falar, porque esse estudo, vieram outros estudos futuramente, mas, por exemplo, esse estudo, ele contou como melhora, né, o padrão de melhora dele foi ele ser analisado pelos mesmos, observadores, né, com o critério de melhora acima de 5% de fração de ejeção, né? Então, isso cria uma margem grande, né? Um paciente que tem 30% e ter uma melhora de 5 a 10% vai depender. Na prática clínica, a gente, pelo menos quando eu acompanhava mais lá no HC, a gente acompanhava muito, chegava a fazer as ressonâncias pós-revasc e intervenção percutânea, a gente vê que a melhora de contratilidade segmentar está muito relacionado a esses pacientes. A gente realmente vê isso na prática clínica. Há um acometimento menor que 50%, certo? Em pacientes com acometimento maior que 50%, a gente geralmente não vê uma melhora clínica satisfatória, né? E isso eu acho que vai depender muito também da gravidade da insuficiência cardíaca do paciente. Uma coisa interessante é que esse exame, ele foi desenhado na avaliação dos segmentos, tá? Da contratilidade segmentar. Então, de 3.000, se eu não me engano, 356 segmentos alterados, eles avaliavam quais segmentos se recuperaram, tá? Uma contagem de segmentos, certo? Não foi a avaliação de paciente, mas sim segmentar, ok? Respondi sua pergunta, doutor Maurício, mais ou menos? Ok, excelente. Obrigado. Bom, vamos lá. Então, hoje a gente sabe que a extensão, a transmoralidade da fibrose na cardiomiopatia isquêmica, associada a uma fração de ejeção reduzida, ele é um marcador de risco independente para os eventos futuros, certo? Aqui eu paro para chamar a atenção de vocês que quando a gente fala em 50% da transmoralidade, a gente não está falando, vou mostrar um exame para vocês, a gente não está falando só do acometimento da espessura, a gente está falando do acometimento da área. E muitas vezes um segmento ele é acometido de forma parcial. E aí você vê que ele mantém a sua contratilidade, né? Numa avaliação de uma patologia crônica, ele mantém a sua contratilidade e mesmo que esteja parcialmente transmural, ele está viável, tá bom? Outra capacidade da ressonância magnética, não só no infarto agudo, né? Aqui a gente vai focar no infarto agudo, mas nas patologias em geral, é essa diferenciação tecidual que a gente pode inferir diferença entre um acometimento agudo versus crônico, justamente pela avaliação, principalmente do edema miocárdico. Então, a gente tem as sequências ponderadas em T2 e temos os mapas paramétricos que ajudam nessa caracterização tecidual e a gente também consegue, a partir disso, principalmente na cardiopatia isquêmica, avaliar as áreas potenciais de risco, né? Aqui tem uma figura de um livro que eu gosto muito, até porque é um dos poucos livros em português sobre o assunto. Aqui a gente tem um infarto da parede inferior, e aqui a gente pode perceber, na sequência de realce tardio, que nós temos um hipersinal subendocárdico, certo? Quase 50% de transmoralidade, né? Na parede inferior e inferolateral. E aqui nós temos uma sequência em T2, que é para avaliação de edema, e você percebe que o edema é bem maior do que a área de infarto. Então, se a gente subtrair uma da outra, a gente vai ter o território que está em risco, tá bom? E o território de potencial arritmogênico, certo? Esse aqui é um exemplo de um infarto com 4 dias de evolução, certo? De um paciente com realce tardio, inferolateral e parte do segmento inferior. E aí vocês vão me falar, como é que tem miocárdio sadio no meio do infarto? Isso não é miocárdio sadio, pelo contrário, isso é um marcador prognóstico na ressonância. É o que a gente chama de no reflow de obstrução microvascular. Acontece que aqui a microvasculatura está tão danificada e tão fechada, que o contraste não chegou nem a entrar aqui. Se a gente fizer o realce tardio com 15, 20 minutos, a gente vai ver realce tardio aqui depois,
mas está tão danificada que o contraste não chegou nessa parte, e é um marcador prognóstico. Aqui a gente pode ver que a mesma área, praticamente a mesma área de infarto, tem edema. Isso é um infarto com 4 dias de evolução. Já aqui a gente percebe um infarto anteroseptal extenso, tá? Com realce tardio transmural, certo? E aqui, quando a gente vai avaliar o edema, o edema é menor que a área de fibrose, a área de realce tardio. Esse é um paciente no 15º dia de AM, tá? Pós-IAM. O que esses pacientes têm em comum, que é importante a gente chamar atenção? Eles têm infartos extensos e você percebe que a espessura miocárdica ainda tá preservada, tá? É outro marcador aí que seja um infarto agudo, certo? Aqui também a gente tem o realce tardio, ainda na cardiomiopatia isquêmica, na avaliação de trombos intracavitários, o hipossinal aqui, em cima aqui de uma superfície de hipersinal, então provavelmente o paciente teve um infarto aqui da região apical e um pequeno trombo apical. A ressonância tem sensibilidade de 88% e a especificidade de 99% para identificação de trombo, tá? E aí eu chamo atenção para a sua indicação clínica, tá bom? Olha o tamanho desse trombo. A gente às vezes tem trombos menores que isso. O corte da ressonância pode ser feito em espessuras diferentes. Se você tem um trombo pequeno, menor que 1 centímetro, vale a pena falar onde está localizado o trombo, que o tamanho do trombo pequeno, porque dependendo da espessura de corte que o médico trabalha, ele pode não ver esse trombo ou ver uma pequena estrutura que não vai chamar a atenção dele. Uma vez eu recebi uma criança de 40 dias com um pedido como trombo, né? Presença de trombo. Sem falar mais nada, a criança realizou o exame com anestesia, com anestesiologista presente. Já tinha 40 minutos do exame e eu ainda não tinha encontrado trombo, tentando falar com o médico responsável, a criança não era de Goiânia. E quando eu consegui falar com o médico, o trombo era, na verdade, era uma pesquisa de nódulo, massa, né? O trombo tinha menos que 1 centímetro e a localização dele era na veia cava inferior e provavelmente fora do coração, um nódulo fora do coração. A gente fez 40 minutos de exame, sendo que eu poderia ter feito um exame muito mais enxuto e já achado o trombo de cara. Então, é muito importante que vocês descrevam o que vocês querem ver em alguns exames selecionados. Aqui é um paciente que tem uma complicação do infarto, ele teve um infarto extenso, infralateral, aqui do VE, chega a pegar aqui inferoceptal, um pouco do anterolateral, um pseudaneurisma, certo? E essa estrutura que não realçou na sequência de realce é um trombo, tá bom? Esse é um dos casinhos da semana que o SCMAR publica. E o realce tardio na cardiomiopatia não isquêmica? Bom, aí nós temos vários parâmetros. Eles geralmente não são parâmetros do padrão subendocárdico ou transmural. Quando são, eles não respeitam o território coronariano, ok? Aqui nós temos um caso de amiloidose cardíaca que eu fiz mês passado, tá? Que apesar do paciente não ter grandes aumentos dos volumes atriais, o paciente era oligosintomático e por uma alteração no eletro, já foi pedido ressonância de cara. Aqui a gente vê na amiloidose cardíaca, ela tem um comportamento um pouquinho diferente. Como há um grande acúmulo aqui do realce tardio, devido a essa fibrose intersticial aqui, a máquina não consegue anular o miocárdio, e aí ela acaba anulando o intravascular, fica pretinho, né? Então, o parâmetro da amiloidose é um pouquinho diferente. Olha o que chama atenção, essa amiloidose, ela é difusa, mas ela tem um parâmetro subendocárdico, de dentro para fora, né? Mas o que chama atenção? Ela não respeita o território coronariano, ela é global, tá? Outro exemplo de realce da cardiopatia não isquêmica, esse paciente foi um paciente que teve uma morte súbita abortada, né? Foi para ressonância cardíaca, paciente portador de doença de Chagas. Aqui na sequência de cine, eixo longo, 2 câmeras, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, a gente vê um aneurisma
do ápex, né, do segmento 17, né? E na sequência de realce tardio, a gente vê um padrão transmural, bem típico do Chagas, né? Inferolateral e mesocárdico, septal. Então, a gente tem dois tipos de parâmetros de padrões de acometimento de realce, mesocárdico e transmural, tá bom? E a gente vê a correlação com o quatro câmaras, lembrando que o quatro câmaras é esse corte aqui, né? Esse plano de aquisição aqui. Então, pegou a parede lateral, basal, infralateral basal e o ápex do VE. Esse paciente não tinha trombo no ápex, não tinha disfunção global significativa, mas tinha uma cardiopatia ritmogênica. Esse paciente era um paciente portador de distrofia de Becker há anos, nunca tinha feito acompanhamento concomitante com o cardiologista, teve uma arritmia ventricular, e na investigação a gente viu que a doença já acometia o miocárdio, já tinha manifestação da doença no coração, dilatação das câmaras cardíacas esquerdas, uma insuficiência mitral acentuada, com acometimento aí, principalmente da parede lateral do ventrículo esquerdo. Outro exemplo de cardiomiopatia não isquêmica, esse é um caso interessante também, um caso de arritmia ventricular, se não me engano foi uma TV não sustentada. Esse paciente foi para o eco viu uma hipertrofia miocárdica concêntrica, foi mandado para ressonância para avaliação de hipertrofia, cardiomiopatia hipertrófica, diferenciação e hipertensiva, diferenciação entre as duas. Na ressonância, o que chamava a atenção é que ele tinha uma hipertrofia global, mas com áreas nodulares, né, de hipertrofia. Essa área aqui corresponde a essa área nodular. E já na CINE, ele tinha alteração de sinal no miocárdio, né? Na avaliação tecidual, de caracterização tecidual, a gente via que todas essas áreas de nodulações, de aumentos de espessuras localizados, focais, apresentavam edema, o hipersinal em T2 e realce tardio, né? Fibrose / necrose. Esse era um paciente portador de linfoma não Hodgkin, e isso são metástases cardíacas. Esse paciente, ele mudou o esquema terapêutico oncológico dele, teve regressão das metástases cardíacas, melhora da função, ele tinha uma disfunção sistólica e diastólica, tá? Disfunção leve a moderada sistólica e disfunção diastólica. Então, após o tratamento adequado, ele teve regressão dessas lesões e melhora da contratilidade segmentar, global, melhora do espessamento aqui, né? Eu não acompanhei até o final esse paciente, mas eu cheguei a fazer 2 exames após o esquema terapêutico que estavam mantidos dentro de 1 ano. Dito tudo isso que eu quis mostrar para vocês como é feito, que a gente vê, quis que vocês se assimilassem com as imagens da ressonância, certo? Para a gente começar a ter uma maior vivência com o habitual, porque as novas tecnologias vêm aí, e já estão aí, a maioria aí já está em prática clínica de alguns centros que tem essa possibilidade, as máquinas de realizar outras sequências. Então, a gente precisa primeiro aprender muito bem a olhar um exame basal de ressonância, porque daqui a pouco vai ser muito mais difícil a gente aprender, né? Só para vocês terem uma noção, eu acho que a maioria dos lugares, hoje no Brasil, faz a parte de caracterização tecidual até aqui, né? São as sequências ponderadas em T1, as sequências ponderadas em T2 e o realce tardio. Poucos centros já fazem os mapas paramétricos e o volume extracelular, tá bom? Ainda não é uma prática clínica nossa, mas olha como a gente ainda tem coisa para aprender, ainda vai ter coisa para associar ao nosso conhecimento. E além disso, nós temos outras tecnologias, como o TEG miocárdio, o Strain miocárdio pela ressonância, certo? O ForDFlow para avaliação valvar, essa é uma tecnologia sensacional, ainda também não está em prática clínica aqui no Brasil, mas querendo dizer que a tecnologia e a inteligência, o futuro pertence à tecnologia e à inteligência artificial, né?
É isso, pessoal. Desculpa se eu demorei um pouquinho a mais aí. Paulinha, excelente. Uma verdadeira viagem aí na ressonância magnética cardíaca, né? E eu achei interessante que você disse no começo que eu sou dessa geração que quando se formou, não vou nem dizer formou em medicina, mas quando eu me formei em cardiologia, a gente ouvia falar que existia ressonância para ver osso, né? Então, são coisas que a gente realmente precisa continuar estudando para aprender depois, né? E aí ver você dar esse passeio aí pela ressonância magnética, pelas possibilidades, é realmente encantador. Pessoal, alguma Professor, pergunta? Ah, eu então Marcos, nessa mesma linha aí, que eu sou mais velho que você, bem apesar de mais, bem mais. contemporâneo, bem mais, é. E aí, eu tenho uma história rápida para contar disso aí. No meu R2, eu perguntei para a doutora Zenaide, eu estava sem saber o que eu ia fazer de R3, para seguir minha vida, e ela falou assim, ó, o Max, tem um amigo meu, um louco, um maluco aí, voltando dos Estados Unidos, Ibrahim é meio doido, mas ele está mexendo com ressonância magnética. Isso não serve para nada, isso só serve para osso, mas ele já está mexendo com isso. Um dia isso vai servir para coração. Gente, isso não tem muito tempo, não. Isso é 1995, sabe? Então, ela chamava o Ibrahim de louco, são amigos, né? Tem essa liberdade. E o cara já era, né, um inovador, um futurista aí, que estava voltando dos Estados Unidos, trabalhar com ressonância, né, num ambiente, num mundo que a gente falava de ressonância só para osso, né? E hoje a gente tem aí a possibilidade desse método nos ajudar na avaliação funcional, anatômica, estrutural do coração, né? Então, Maurição, ó, se naquela época eu tivesse pensado um pouco mais, né, uma coisa para o futuro, talvez eu já estivesse mexendo com ressonância aí. Em Os 1995, por aí, viu, gente? 94, por aí. primeiros estudos do realce tardio aqui no Brasil foram entre 2000 e 2005, né? E isso feito no INCOR, né? Aquela questão de estudos clínicos. Então, tem aí 20 anos que a gente começou a lidar com o realce tardio, começou a conseguir fazer o realce tardio, né? E isso, até na minha área, é muito variável, porque depende muito da máquina, da tecnologia que a máquina tem, né? Então, quanto melhor, mais sequências, mais você gasta nos protocolos de uma máquina, mais informação, mais resolução ela te traz. Então, na minha época, em que eu formei pelo HC, e durante a minha formação e os estágios que eu fiz, a gente pode ver a diferença de evolução. E é muito rápido. É muito rápido, assim, um ano nós estamos fazendo uma coisa, no outro ano surgiu tal tecnologia, já alguma marca implementou com estudo em algum centro e em meses isso começa a ser feito aí de forma dos estudos clínicos e em pouco tempo isso já está na prática clínica. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem esse acesso, né? Mas quando a gente acompanha outros centros, eu tive a oportunidade à distância, mas de acompanhar um trabalho por uma semana, é magnífico você ver a tecnologia associada à clínica e lá fora muito associada aos testes genéticos. Então é muito interessante ver, porque a gente acaba abrindo um leque e ao mesmo tempo com esse método de diagnóstico fechando um leque muito, muito interessante de doenças raras e etc. Né? Tomara que algum dia a gente não demore muito para a gente ter essa vivência aqui no Brasil, né? Alguém mais aí, pessoal? Perguntas? Doutora Mariana, estou vendo que está conectada aí. Vou dar um pouco da sua experiência lá no transplante, lá em São Paulo, Mari. Tá abrindo aí? Não, tá saindo som aqui não. Oi, agora eu acho que eu consegui. Foi? Ok. Acho que não, né? Foi, tô te ouvindo. Então, assim, a ressonância para a gente, da IC e do transplante, ela é padrão ouro, assim, né, na avaliação da função ventricular e na investigação da etiologia, né?
Não que a gente não tenha outros métodos que nos auxiliem, mas a ressonância é padrão ouro para a gente. Excelente. Pessoal, mais alguma pergunta? Lembrando que a ressonância na parte de transplante já tem o seu papel na avaliação de rejeição também. Não é tão utilizada, que também não são tantos centros de transplantes, etc. Mas hoje ela tem no paciente que tem algum evento adverso, que tem perda de função e etc., ela entra na investigação de rejeição. Sim, ela entra, mas por conta da disponibilidade, muitas vezes a gente não a utiliza como primeira exame, né? Mais alguma outra pergunta, pessoal? Ouvi falar com meus residentes. Eles estavam sedentos para te perguntar, Paulo. Difícil, né? Eu espero que tenha dado um pouquinho de noção, principalmente dos planos, né? Para você receber as imagens e saber o que você está vendo. A gente geralmente escreve nas imagens de realce tardio, põe setinha, para ficar, né, mais didático, tá? Justamente para assimilar, né, para com o tempo seja mais prático, mais fácil dos médicos, dos cardiologistas e até os clínicos futuramente conseguirem enxergar o que a gente está falando, o que a gente está laudando. Esse é um desafio constante. Eu sou, ao mesmo tempo, clínico e, ao mesmo tempo, examinador, né? Emissor de laudos, vamos chamar assim. E eu sempre tive a preocupação, na hora de emitir um laudo, de o que ia pensar quem estava lendo o laudo, porque a gente, na correria, e muitas vezes na ignorância, se atém a ler a conclusão, né? O que deu, o que não deu. E, às vezes, porque a gente não quer ir lá na imagem, às vezes porque a gente vai e não entende também, né? Eu acho que esse tem que ser um desafio constante de ir lá na doutora Paula para discutir, ó, por que você escreveu isso, o que você apontou aqui, para entender, porque realmente são, né, inúmeros conceitos novos e a gente precisa aprender, não tem nada de errado em não entender o que está escrito ali, porque é muita coisa, é um outro conceito físico, né, daquilo que a gente vem acostumado. Bom, eu vou dar um exemplo rapidinho, doutor Maurício, que aconteceu essa semana. Um amigo é cardiografista e clínico, fiz uma ressonância no exame de um paciente dele, e realmente veio os 3 padrões, o paciente tinha 3 padrões de realce tardio, né? Isquêmico, transmural, subendocárdico, mesocárdico, epicárdico, com disfunção ventricular. E esse paciente chegou para mim com piora da classe funcional, era uma avaliação de isquemia e fibrose, com piora da classe funcional, sem dor no peito, e com sequência de perfusão, não vou falar normais, porque tinha perfusão fixa, né, dessas áreas de fibrose, e o paciente, para mim, na minha avaliação, era cara, focinho, tudo de Chagas, né? E ele falou, não, o paciente não tem epidemiologia e tem exame negativo. Eu falei, olha, eu vou laudar, né, o que eu acho que possa ser, e eu laudei, fiz minhas hipóteses diagnósticas, mas no telefone eu falei, para mim ainda é Chagas, né? E aí ele falou, vou pedir mais um exame, vou pedir mais um laboratório, e veio positivo. Então a discussão do caso é muito importante. A ressonância é um exame complementar, e ela pode ter padrões, pode ter doenças associadas, então uma descrição da indicação é muito importante, mas a discussão do caso clínico é mais rica ainda, que a gente consegue trocar figurinha aí pelo caso e terminar aí de fazer um trabalho mais que deixa o médico mais feliz, né? O médico adora ter diagnóstico feito, né? Bom, Paula, a gente já está em 8h14, o pessoal está do lado aí. Importante você saber, eu acho que é legal, assim, a parte que também me encanta, a gente saber que tivemos 35 equipamentos conectados na sua aula, e a gente sabe que alguns desses equipamentos têm mais de uma pessoa por trás dele. Isso é muito legal. Eu acho que isso é expansão de conhecimento, né? Guardar conhecimento não serve para nada. Eu queria fazer uma última pergunta. Imagina, nós que agradecemos.
Queria fazer uma última pergunta, se ninguém mais quiser intervir, para a gente encerrar. Quando que eu não devo pedir uma ressonância? Mas eu não estou me referindo àquelas situações do pânico, da claustrofobia, não. Situações cardiológicas mesmo, assim. Quando que o exame não me ajuda e às vezes a gente pede de maneira errônea. Doutor, olha, isso é difícil dizer. Eu vou falar algumas coisas do meu cotidiano, né? Isso que eu queria ver. Desculpa eu bater na tecla, mas assim, eu sei que não quis dizer aquela sequência, mas pacientes claustrofóbicos são difíceis. Então, assim, a gente vê a grande maioria das pessoas não pedindo sedação para esses pacientes, e nós já tivemos casos de gatilho, de síndrome do pânico, por tentar fazer o exame. Então, é complicado. Eu acho que a gente tem que ter um tato aí com esses pacientes, né? Se for estresse, não pedir para pacientes, mesmo que se forem claustrofóbicos leves, a gente consegue fazer um calmante. Então, isso eu falo muito para os cardiologistas. Inicia um calmante alguns dias antes, que a gente consegue fazer. Claustrofóbicos acentuados é um exame que eu não pediria com estresse, tá? Por causa do dipridamol. O dipridamol causa essa sensação de abafamento, de claustrofobia. Então, eu não pediria para pacientes que têm claustrofobia importante. E a gente tem uma dificuldade em pacientes que têm muita arritmia ventricular, tá? Não estou falando de pacientes que têm extracístolos, 10, 15. A gente às vezes pega pacientes com 40% de 30%, 40% de extracístolos ventriculares, e a máquina tem uma dificuldade enorme de sincronizar para o eletro, e ela aborda as sequências, tá? Só que isso depende muito da máquina que você trabalha, né? Eu já trabalhei em máquinas que elas abortavam e não tinha como fazer exame. Atualmente eu trabalho com uma máquina que aceita bem esses pacientes com arritmia ventricular importante. Mas, no geral, eu não consigo pensar agora em algum paciente pensando em patologia que vocês peçam e eu não consiga trazer alguma informação para a prática clínica, devido a essa questão de que a gente pode avaliar função, caracterização, fibrose e etc. A gente sempre traz alguma informação, mesmo que seja ausência de fibrose, que em algumas patologias, como Chagas, hipertrófica, a sua ausência já é de bom prognóstico, né? Ok, excelente. Bom, pessoal, se mais ninguém tiver pergunta, pelo jantar da hora aí, mais uma vez, Paula, eu te agradeço muito, excelente aula, uma bela viagem na ressonância. Esperamos revê-la muito breve aqui nas nossas sessões. Então tá bom, obrigada a todos pela atenção, viu? Obrigada pelo carinho, doutor Maurício. A gente deu essa aula para a gente poder falar de uma forma a próxima, quem sabe, de cardiomiopatia isquêmica. Ela é densa, é pesada, a gente sempre precisa de uma base para tentar entender as patologias. Espero que tenha sido esclarecedor para muita gente, para a gente poder dar um passo a mais aí nas próximas aulas. Excelente, muito obrigado. Eu saio daqui estimulado para comprar a nossa ressonância. Espero. Opa, vamos lá. Só se me colocar no consultório. Tá, joia. Obrigado, pessoal. Ótimo dia para vocês, ótima semana. Estamos de volta aí nas aulas. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau.